Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje eu vou tratar de um tema super interessante, eu considero o mais importante que eu já tratei aqui no canal. Eu vou falar sobre custos não renováveis da planilha de custos dos serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra. Mas antes de eu dar essa dica para vocês, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, ainda se inscreva aqui no canal, acione o sininho também para você receber as nossas novas postagens, deixe a sua mensagem também, compartilhe com os seus colegas que trabalham na administração pública, que são gestores, fiscais de contratos, que atuam no setor de contratos, no setor de licitação, que são pregoeiros. Enfim, compartilhe com eles, porque eu tenho deixado aqui dicas muito importantes que são úteis no dia a dia da gestão, da fiscalização dos contratos, dicas práticas, mostrando na prática como fazer, como gerir o contrato, como fazer uma excelente gestão e fiscalização de contratos. É um tema que tem alguns itens, que tem algumas celeumas aí com relação ao entendimento da não renovação desse item, de quanto renova do item para o próximo período. Tudo isso nós vamos tratar nesta série. Vai ser uma série de vídeos, hoje eu começo dizendo quais são os itens que podem não ser renováveis e posteriormente eu vou gravar uma série de vídeos tratando item a item, dando exemplos de como se deve prorrogar o contrato, levando ou não essa rubrica para o próximo período da contratação. O primeiro conceito que a gente tem que entender dos itens que não são renováveis na planilha de custos é que eles não são renováveis porque eles já foram pagos ou amortizados num determinado período, que pode ser no primeiro período ou nas próximas prorrogações. Vamos então agora à leitura do que diz a Instrução Normativa 5 de 2017 com relação aos itens não renováveis da planilha de custo. Vamos à leitura do texto. Anexo 7F, modelo de minuta de contrato. Item 1.2. Regras estabelecendo que nas eventuais prorrogações dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, os custos não renováveis, já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação, deverão ser eliminados como condição para a renovação. Anexo 9, da vigência e da prorrogação. Item 9. A administração deverá realizar negociação contratual para a redução e ou eliminação dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação. Muito bem. Após a leitura, nós temos que ter cuidado para não entender que esses custos nunca poderão ser renovados. Alguns deles, se eles foram utilizados, se a empresa utilizou naquele período da contratação, eles podem e devem ser renovados para o próximo período. Levando em consideração que normalmente os contratos têm prazo de vigência de 12 meses, ao final desses 12 meses, quando a administração for renovar o contrato, estes itens não renováveis, a administração deve verificar se já foram utilizados. Se eles foram utilizados na sua integralidade, todo o valor que foi pago durante 12 meses, ou seja, 1/12 a cada mês, se a contratada utilizou esse valor para pagar aquela determinada despesa prevista por aquela rubrica, então a administração pode sim e deve levar essa rubrica para o próximo período da contratação. Às vezes pode acontecer, e é o que acontece na maioria das vezes, que a contratada utiliza parte destes valores. Então a administração deve fazer o cálculo de quanto ela utilizou e levar então essa diferença para a próxima contratação. Nós temos também uma nota técnica do antigo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que é a nota 652 de 2017. Ela trata mais especificamente do aviso prévio indenizado, mas ela é importante para nós compreendermos também um outro conceito da não renovação, ou seja, dos itens não renováveis da planilha de custo, que é o conceito que eles devem ser sempre retirados, se não utilizados, nas prorrogações e não nas repactuações. Vamos à leitura do que diz a nota técnica 652 de 2017 do antigo MPDG. Nota técnica número 652 de 2017 do MPDG. Item 14.
Nessa linha, diante desses preceptivos, depreende-se que o referido instituto não pode ser levantado quando da repactuação de preços dos contratos, mas sim nos casos de prorrogação. Haja vista que a repactuação tem íncita restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, ou seja, de todos os seus custos. De modo que seria contraditório qualquer supressão de itens da planilha de preços, tendo em vista, inclusive, a previsão do artigo 5º do decreto número 2.271, de 7 de julho de 1997, que determina a demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato. Item 17. Na prorrogação do contrato, entende-se que atinge a exclusão dos itens não renováveis, a exemplo dos provisionamentos para maternidade, paternidade, ausências legais, aviso prévio trabalhado e indenizado, dentre outros, a depender da especificidade da contratação. Explica-se: se estes custos forem provisionados e não utilizados no decorrer do primeiro ano de contrato, quando da prorrogação, se não excluídos, serão considerados custos bis in idem, haja vista que estar-se-á provisionando novamente o mesmo custo. Por outro lado, se estes custos forem utilizados, serão computados novamente. À vista disso, quando da prorrogação contratual, o gestor do contrato deve avaliar todos os custos que não foram utilizados e fazer a supressão. Caso tenham sido utilizados, mesmo que parcial, deverão compor novamente a planilha para fins de prorrogação de forma complementar proporcional. Bom, a leitura da nota técnica nos deixa claro que o instrumento para retirar essas rubricas não renováveis é sempre a prorrogação, o aditivo de prorrogação e não as repactuações. Isso é importante ser observado, é mais um conceito que você deve gravar sobre os itens não renováveis da planilha de custos. Então agora vamos elencar quais são os itens que podem, ser considerados itens não renováveis, sempre lembrando que eles devem ser observados pela administração, pelo gestor do contrato, no caso concreto, se ele vai ou não ser renovado para o próximo período da contratação. Vamos então citar os itens agora. Então nós temos o mais famoso, nós temos esse item que tem uma celeuma, e num outro vídeo, quando eu gravar item a item, explicando item a item, eu explico essa confusão, vamos dizer, que tem aí em torno do aviso prévio. Então o primeiro item, os primeiros itens estão lá no módulo 3 da planilha de custos, que são as provisões para a rescisão. E aí nesses itens são aviso prévio trabalhado, aviso prévio indenizado e as incidências que automaticamente incidem sobre estes itens. Bom, depois nós temos o módulo 4.1, que é o módulo das ausências legais. Entre essas rubricas estão as férias, ausências legais, licença paternidade, ausência por acidente de trabalho, licença maternidade. E neste módulo basicamente são estas, vai depender do caso concreto da contratação, mas em regra são estes itens que a planilha de custo, que o modelo da planilha de custo da Instrução Normativa 5/2017 nos traz, lá no módulo 4.1. E por último nós temos o módulo 5, que é o módulo dos insumos e dos equipamentos. Nesse módulo podem estar lá uniformes, equipamentos, EPIs, entre outros itens que a contratada pode utilizar nesse contrato. Em resumo, o que aprendemos então sobre os custos não renováveis? Eles são custos que já foram pagos ou amortizados pela administração e, se não foram utilizados pela contratada, não devem ser levados para o próximo período da contratação. Aprendemos também que o instrumento correto para retirar essas rubricas que não são renováveis é o aditivo de prorrogação e não as repactuações. Citamos aqui também o que a Instrução Normativa 5/2017 diz com relação aos custos não renováveis. Deixamos claro que tem que haver cuidado por parte da administração, do gestor do contrato, para avaliar se aquela rubrica não foi utilizada pela contratada naquele período. E citamos aqui os itens que podem ser considerados itens não renováveis. Nos próximos vídeos eu vou falar então item a item, mostrar na planilha e na prática como analisar se esses itens são ou não renováveis, se eles vão ou não vão para o próximo período da renovação contratual. Eu espero que essa dica seja muito útil mais uma vez para vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima.